Bem-vindos a Mindália Televisão, o meu nome é Vera Cristina. Temos como convidada hoje a Juliana de Carli. A Juliana vai-nos falar então de porque que nós, ou vai-nos dar algumas das suas ideias, as suas visões, de porque é que nós nos devemos interessar então pela espiritualidade. Antes de mais, Juliana, obrigada por teres aceito o nosso convite. E então, porque que, na tua opinião, as pessoas se devem interessar pela espiritualidade? Eu agradeço também, Vera, o seu convite por estar participando da Mindália Televisão. É um prazer imenso estar aqui. Bom, a espiritualidade é algo que muitas pessoas se interessam e muitas vezes não se aprofundam ou não buscam a espiritualidade, né? E na minha vida foi algo que aconteceu naturalmente, porque entrou quando eu era, assim, através da minha família, quando eu era criança, né? Então eu cresci nesse meio e eu pude perceber, né, até por escolhas e momentos da minha vida, tanto estar alinhado com a espiritualidade e estar desalinhado, né, e o que isso repercutia na minha vida, não é? Então, para algumas pessoas pode não parecer interessante, para outras pessoas já se sentem à vontade. A questão é que é importante a pessoa desejar a luz, né? É importante ela perceber o porquê que é importante ela buscar essa luz. Né? Porque a vida passa a ser menos caótica, você passa a ter menos obstáculos na sua vida, quando você está alinhado com uma força maior, com a sua fé, com uma verdade interior. E tudo caminha, tudo flui com mais leveza. Né? Quando tu falas em luz interior, o que é que queres dizer com isso? Quando para as pessoas encontrarem e procurarem a luz interior? Pois eu acredito que uma das missões que nós temos na vida é a gente evoluir a si próprio, né? Porque todo mundo nasce com algum dom e esse dom, muitas vezes a pessoa nem encontrou esse dom, né? Ela nem sabe no que ela é boa e a gente pode se redescobrir na vida, né? E nós nos redescobrimos na vida em muitos momentos. Você precisa se dar a chance de experimentar, né, ter uma nova experiência, um novo conceito, uma nova técnica para você se descobrir dentro daquilo. E aí você percebe que você tem um dom, às vezes muitos dons. Né? Então a gente vem descobrir esses dons, vivenciar esses dons, compartilhar esses dons com as pessoas para ajudá-las em alguma coisa, porque somos, assim, os seres humanos são o ser vivo no planeta mais evoluído que tem, mas o mais interdependente que tem. Não é? Se você levar um gato do Japão ao Brasil, ele olha para outro gato, um mia para o outro, já se entende. Então, somos assim seres muito inteligentes, mas muito dependentes, né? Então a gente se completa. E aí é muito importante a pessoa descobrir esse dom que tem, né? Ao mesmo tempo que a gente também tem que identificar quais são os pontos que a gente tem que se trabalhar, melhorar, porque todo mundo tem o que melhorar também. Então sempre tem um ponto favorável e um desfavorável, e é importante. E procurar essa luz seria então procurar essa parte favorável? É um caminho, sim, é um caminho, porque aí você passa então a conectar o seu corpo com a sua mente e a sua alma, né? Porque você vai se motivar com algo que você produzir, né? Que você criar, né? A fonte divina, a inteligência divina, ela é criadora e nós somos co-criadores, né? Então é muito importante que nós procuremos ser pessoas que criam na vida, pessoas proativas, né? E aí quando a pessoa percebe que quando ela coloca a verdade, quando ela coloca, sabe, quando ela tem a fé dela, que ela deseja, as coisas começam a caminhar melhor. E para isso, muitas vezes a pessoa precisa passar por um obstáculo, um problema, porque sem esse problema a pessoa não deseja a luz. Quando está tudo certo, a pessoa relaxa. Então vem uma questão, vem algo caótico para que ela deseje a luz. Né? Então, de certa maneira, a sombra vem para iluminar. E quanto mais rápido você perceber qual é o aprendizado, mais rápido você sai dessa sombra. Né? O ideal seria o quê? A pessoa, com o tempo, né, vai percebendo, vai se identificando com uma prática ou outra, né? A pessoa tem liberdade para escolher o que gosta de praticar. O importante é se conectar, buscar a luz e trazer essa luz para a sua vida.
E aí a vida passa a fluir melhor. Já vamos falar de algumas práticas que tu usas e que dás formação sobre elas, mas antes gostava de explorar um bocadinho essa questão que tu falavas, de que para mim a espiritualidade desde criança foi algo que já existia na minha família. Como é que tu vivias essa... Ou tu não tinhas sequer ideia Que era viver sem isso. Sim. De certa maneira, eu não sei o que é viver sem a espiritualidade. E isso foi, no início, um pouco difícil para mim, na época da adolescência, porque eu percebi que as outras pessoas, nem todas praticavam, ou tinha a ideia de que a energia existia, de que existia um outro mundo. Ali com 8 anos, 9 anos, 10 anos, e você aplicar Reiki há uns anos atrás, não é? Hoje em dia é mais comum. Entre os teus amigos? Ninguém tinha ideia do que era isso, né? Na minha época. E como é que viveste, então, assim, essa fase? Por isso que eu tive os meus momentos que de certa maneira, eu estive, assim, desalinhada, vamos supor. Por quê? Só que mesmo assim, eu todo mês fazia cursos de Reiki com meu pai, todo dia aplicava Reiki, isso é o meu desalinhado com a luz. Assim, só fingir que eu não tô vendo coisa ou sentindo, sabe? Procurar, assim, eu procurei num momento não falar muito desses assuntos ou compartilhar com as pessoas o que eu via, o que eu sentia, entende? Uhum. Eu não queria me abrir com as pessoas sobre isso, né? Só que, de certa maneira, eu pratiquei menos e senti mais caos, vamos supor. Uhum. Então, logo eu já retomei a prática, isso na adolescência, retomei a prática para trazer a paz para minha vida, né? E, assim, resumindo, né? Colocando em poucas palavras. Agora... Porque é complicado quando a pessoa é nova e... É isso que eu te ia perguntar. Sim. Senteste assim do exterior muita... Até hoje a gente encontra ainda algumas situações, né? Sim. Que pessoas não acreditam. E na verdade, quando uma pessoa não acredita, a gente não tem que forçar, sabe? É um lugar que ainda a luz não deve entrar da forma que a pessoa não deseja. A pessoa não deseja, então deixa. Né? A pessoa tem as convicções dela, enfim, as experiências de vida e tudo no momento certo. E nem se trata de uma questão de acreditar, no fundo, é mais um sentir. Às vezes não sente. Não sentes. É descrente. Não é? Teve um episódio alguns dias atrás que não foi comigo, mas foi com uma aluna minha. E eu achei muito interessante, porque ela vende, aqui em Lisboa, ela vende seguros de saúde. E dentro uma das opções dos serviços é o Reiki. Ela é minha aluna de Reiki, né, nível 3A. E uma senhora começou a ter um princípio de AVC. E ela não acreditava em absolutamente nada, e não acreditava no Reiki. Questionava por que o Reiki estava ali dentro dos serviços. E aí chamaram a ambulância, só que enquanto a ambulância não chegava, a chefe delas pediu para essa minha amiga, minha aluna, aplicar Reiki nela. E ela, você gostaria de receber Reiki? Ela, por favor, porque ela estava assim, passando muito mal. E minha amiga aplicou Reiki nela e ela começou assim, nossa, tá passando a dor para sua mão, tá passando a dor para sua mão. E curou, sabe? Ela não teve o AVC, né? Assim, curou, ajudou com que ela não tivesse o AVC. Aí ela diagnosticaram que estava tendo um princípio de AVC. E agora ela inclusive dá... Né, foca no Reiki, nas vendas dela e abraça minha amiga. Então, assim, foi um despertar. Através de uma sombra, foi um despertar, né, para uma nova realidade. E assim, muitas pessoas, eu percebo outras pessoas que já despertaram nos problemas, através dos problemas. Inclusive, o Ho'oponopono é uma técnica para lidar. É isso que eu te ia pedir, que nos falasses um bocadinho das técnicas que tu conheces e praticas para ajudar, então, nesse despertar. Pois é. Bom, então eu quando criança fui iniciada no Reiki, né, e cresci praticando Reiki, estudando Reiki. E depois, quando eu estava com 18 anos, eu conheci o Ho'oponopono, né, através de uma comunidade no Orkut. Só que ele não me convenceu, porque eu não conseguia compreender naquela altura como que aquelas palavras podiam modificar minha vida, transformar minha vida, trazer milagres. Já uns 4 anos depois, 5 anos depois, eu tive um problema na minha vida, tive dificuldades e estava com dificuldade de canalizar a energia Reiki. E eu já era mestre de Reiki, eu com 22 anos já era mestre de Reiki. Então, eu comecei a praticar o Ho'oponopono. E o Ho'oponopono me desbloqueou e eu voltei a canalizar a energia Reiki.
Então isso foi uma experiência que eu tive, que a partir do momento que quando uma pessoa tem uma experiência dela, ela tem uma certeza. E quando você tem uma certeza, uma outra pessoa pode falar o que quer, que ela não vai tirar, não vai mudar a sua opinião, da sua experiência, do que você sentiu, do que você interiorizou, né? E foi assim que o Ho'oponopono entrou na minha vida. E logo após essa experiência, rapidamente a minha vida deu um giro assim de 180 graus, em poucos meses. Né, rapidamente eu me casei, eu tive um filho, lancei um livro sobre o Ho'oponopono, contando, né, toda a minha história, compartilhando a técnica. E esse livro que eu lancei no Brasil, em Portugal, na Espanha, nos países da América Latina. Aí eu trouxe os 3 exemplares para você, que são esses 3. Sim. Há um que até lançaste muito recentemente, não é? Sim, o Ho'oponopono, Mindfulness e Reiki eu lancei na semana passada. E por que essas 3? Por que essas 3 técnicas? Bom, primeiro porque são as técnicas que... O Ho'oponopono e o Reiki, eu sou especialista nessas técnicas, né? E o Mindfulness é a prática da mente presente, da atenção plena. Então, isso faz com que você tenha uma intenção maior na sua prática. Você aplicar a atenção plena no Reiki, você canaliza mais energia. Você coloca mais verdade, mais amor, né? Naturalmente, a intenção já é essa, mas... De repente, a nossa mente, a natureza agitada da nossa mente faz com que o pensamento vague. Então, se a gente traz o conceito do Mindfulness e explica e traz a consciência, a sabedoria dele, né, fica mais fácil, né, para todos nós aplicarmos. Né? Ao mesmo tempo, o Ho'oponopono. Aplicar o Mindfulness para o Ho'oponopono. Né? E ao mesmo tempo que dá para aplicar também o Ho'oponopono com o Reiki. E assim... No livro eu explico cada uma em separado e as combinações todas, tá bem interessante. E de que forma é que contigo estas 3 técnicas funcionaram? Nossa, diversas, diariamente. Eu uso Queres nos contar um bocadinho porque para nós percebermos como que elas funcionaram? Como é que elas funcionam, não é? O que eu já estava até falando para você antes, né? Viver alinhado com isso. Por que a gente deve buscar a espiritualidade, né? Não, a tua experiência, a minha experiência. O teu sentir. Se eu, por exemplo, é meu interesse, tá? Todos os dias aplicar o Reiki, alinhar o meu pensamento, esvaziar meu pensamento, praticar o Ho'oponopono, uma meditação. Por quê? Porque eu me sinto mais energizada, eu sinto que o meu dia flui melhor. Isso não quer dizer que não vão surgir situações que possam vir a te incomodar. Mas quando uma situação surge, o que a gente faz? A gente não se desespera, né? A gente se conecta com a luz, a gente se conecta com o Ho'oponopono, com o Reiki. No momento, cada caso, cada situação, eu percebo qual é a melhor técnica que eu devo aplicar, né? Então, se eu... por acaso, num dia saio às pressas de casa e não faço a minha meditação da manhã, porque eu faço de manhã e à noite, né, e às vezes à tarde, eu já percebo diferença. Por quê? Porque eu não trouxe a minha consciência para o meu estado, para a minha frequência, sabe? Para a minha essência, para a minha natureza, para a minha calma, para a minha paz. E aí, quando você começa mais agitado, você já está mais desalinhado. Então, você tem mais chance de vivenciar coisas desalinhadas. Quando você se centra, as coisas correm melhor. E você também está mais preparado para o que você vai encontrar. Né? Mas também atraímos menos problemas para a vida. Porque a gente eleva a nossa vibração. Né? E a cada momento que você aplica Reiki, por exemplo, você canaliza a energia do universo para o planeta. Então, a cada aplicação que um reikiano faz, ele está ajudando a elevar a vibração do planeta. Então, esse conjunto de pessoas que têm praticado tanto o reiki quanto outras técnicas, nós somos responsáveis por estar elevando a vibração do planeta. E a transformação espiritual que o planeta está tendo atualmente. Juliana, é muito bom saber e através do que tu sentes, nós percebermos como é que estas técnicas realmente podem funcionar. Perguntar nesse sentido. Agradeço-te muito o facto de teres partilhado a tua história também e essa informação tão valiosa connosco. Obrigada em nome de Mindalia Televisão. Olha, Vera, eu que agradeço imenso essa oportunidade, uma alegria
e um presente de Deus para mim estar aqui com vocês. Obrigada, obrigada. Agradeço a você e toda a equipe da Mindália. Obrigada. A todos vocês que nos acompanharam neste vídeo, se gostaram, coloquem gosto no símbolo correspondente e não se esqueçam de subscrever o nosso canal.